comércio marítimo. Peraí, como assim? Sim, eles já dominavam técnicas de navegação. Nós vamos ter um intenso comércio marítimo e tudo isso aqui, ó, era exportado, escoado para outros povos com quem eles comercializavam através dos mares. Então, nós temos a primeira sociedade da Antiguidade Oriental, estamos falando no período antes de Cristo, tá bom? Em que nós vamos ter os fenícios comercializando por vias marítimas. Ai, mas eles faziam como os europeus nas grandes navegações? Não, as embarcações deles não eram nem um pouco parecidas com as embarcações dos europeus, tá? Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou colocar para vocês alguns exemplos do que seria uma embarcação fenícia, porque já foi encontrado registro histórico em algumas regiões da América de que os fenícios estiveram por aqui. Olha que da hora, chegaram esses portugueses aí. E nós vamos agora para política. Como que era a política dos fenícios? A política dos fenícios vai ser marcada por a formação de cidades-estados. O que significa isso? Cada cidade-estado, ela é governada por um rei, por um governante importante, por uma figura importante. E elas são autônomas, elas não dependem umas das outras para poder se autogovernar, né? Ser governada. Elas não têm um estado acima delas que governam elas. Elas eram autônomas, elas não dependiam de outras cidades ou de outros impérios, estados maiores para sobreviver, não. A única coisa que vai marcar isso daqui, essa questão política, é a talassocracia. O que é isso, pessoal? Talassocracia, vamos lá, não é trava-língua, não. Talassocracia, ela acredita que é talassocracia, socracia. A talassocracia vai marcar a política. Geralmente a gente fala assim, teocracia, o governante é o representante de Deus na Terra. E a talassocracia, o que é? A talassocracia, ela vai ter relação com isso aqui, ó. Vamos lá. Eu estou sentando e levantando. Ela vai abranger uma intensificação do comércio marítimo. Então a talassocracia, ela gira em torno do comércio marítimo. Ela vai apoiar o escoamento daqueles produtos todos ali. Quando eu falo escoamento, é saída desses produtos para outros povos. Por isso que eu falei que os fenícios eram da hora, né? Agora nós vamos para a formação da sociedade fenícia. A divisão social. Sociedade de mercadores. Não era patriarcal, não? Era baseado no intenso comércio. O negócio dos fenícios era fazer isso aqui, ó. Comércio, tá bom? Cultura. Os fenícios, eles vão propagar dentro da história a questão do primeiro alfabeto, tá? Nós temos o nosso alfabeto hoje na língua portuguesa, né? O alfabeto fenício, ele tinha 22 sinais gramaticais e também tinha a fonética, a questão do som. Então, quando eu falo que a primeira forma de escrita surgiu na Mesopotâmia, eu estou falando da primeira forma de escrita. Não quer dizer que tem som naquela escrita, só registra-se, tá bom? Agora não, os fenícios, eles vão, além de colocar sinais, esses sinais vão significar algo, vão ter som. É igual quando a gente fala a, ba, entendeu? Bé, quando a gente está aprendendo a pronunciar, juntar sílabas no nosso alfabeto, eu não só tenho a letra, que é o símbolo, a grafia, como eu tenho a fonética, o som, né? E aí as pessoas começam a ter uma comunicação melhor. Então os fenícios, eles eram realmente
é sinistro. E o artesanato deles, como é que funcionava, né? Eles eram artesãos? Eram. Quando eu falo em artesanato, eu estou falando de trabalhar o barro, metalurgia, metais, entendeu? Usar o ferro, aprender técnicas para manusear o ferro. Para quê? Para poder fazer armamento para o exército, armar os homens para as batalhas. Lembra que eu falei que lá na região da Mesopotâmia os povos viviam tretando? Era uma mesopotreta? Então, os fenícios vão ser os primeiros a começar a se armar ali, ter espada, ter escudo. Então, quando a gente olha para esses povos antigos, assim, a gente fala, esses povos não sabiam viver, eles viviam ali plantando. Não, gente, eles estavam se desenvolvendo e muito, tá? Olha o exemplo dos fenícios. E aí, nós vamos ter o final aqui de Hebreus e Fenícios. Porto de Salala, em Omã, no Oriente Médio. Um barco chama a atenção no cais. É pequeno e frágil, quase some perto dos outros. Parece um navio cenográfico construído para algum filme de época. Mas é real e vai navegar em alto mar durante quase um ano. O nome do barco é Fenícia. Ele leva uma expedição científica internacional reunida pelo Museu Britânico. Missão: seguir a rota que teria sido aberta há 2.600 anos pelos fenícios. Grandes navegadores do Mediterrâneo, onde viviam na região dos atuais Líbano e Síria, os fenícios foram os primeiros viajantes a contornar a África. O relato é de historiadores da Grécia Antiga. Mas ainda se discute como essa aventura, uma das maiores da humanidade, pode ter acontecido. O mentor da expedição é o inglês Philip Bill. Ele explica que a intenção do projeto é provar que é possível fazer, com a tecnologia que os fenícios conheciam, a circunnavegação da África. Sim, o barco construído por Bill é uma reprodução dos que eram usados pelos fenícios. 21 metros de comprimento, 40 toneladas, um leme. Números muito modestos. Em casquinhas de madeira como essa, eles teriam desbravado oceanos ainda misteriosos. Tudo bem que o Fenícia do século XXI tem um ou outro conforto. Galões de água potável e botijões de gás não existiam no ano 600 a.C. E acrescentar um pouquinho de higiene não chega a estragar a repetição das condições de navegação daquela época, né? Elas estão todas preservadas no projeto. Madeira, cordas e mais quase nada. Estão lá as velas costuradas à mão. E até a cabeça de cavalo, abrindo caminho à força nas águas. Hippo era o protetor dos incríveis navegantes fenícios. Construído na Síria, o barco foi levado até o Iêmen. De lá, navegou costeando o continente devagarzinho até Omã. Se ninguém morreu do Iêmen até aqui, diz o capitão Bill, então vamos embora. De Omã, o Fenícia vai para a Tanzânia, já na África. Continua a descer para Moçambique e depois África do Sul. No Atlântico, a escala programada é nos Açores. Entrando no Mediterrâneo por Gibraltar, o barco para na Tunísia, no Egito e no Líbano. E encerra na Síria a grande aventura. Se isso tudo der certo, o Fenícia segue depois para a Inglaterra, onde será parte do acervo do Museu Britânico em Londres. A tripulação tem 11 homens, de 5 nacionalidades, incluindo o brasileiro Yuri, nossos olhos dentro do barco. O primeiro trecho, relembrando, é para a Tanzânia. O problema dessa perna é que a gente vai ter que evitar as águas da Somália, porque a gente vai dar uma volta muito longa, porque lá estão os piratas. A gente vai estar a 600 milhas, ou quase 1.000 quilômetros, da costa da Somália. Piratas somalis. Será que a expedição fenícia terá problemas tão cedo assim? Salala vai ficando para trás. À frente, a missão de contornar a África inteira. O Fantástico vai junto para mostrar nas próximas edições os momentos mais emocionantes dessa expedição. Vamos para os persas agora. Vamos ver como é que os persas se viravam. Porque, ó, os persas também eram da hora, tá?
Hoje nós vamos ficar nessas 3 sociedades, tá bom? E na próxima aula nós vamos entrar num outro continente, num continente novo. Vamos sair ali da Mesopotâmia, dessa região da Antiguidade Oriental, e vamos começar a ir para outros continentes. Vamos navegar com os fenícios um bocadinho, que eles sabiam das coisas. Vamos para os persas? Os persas vêm vindo.